É o dever do crente orar, né? Mas, às vezes a gente fica tá ali orando, aí tem criança chamando, aí tem o telefone tocando, e às vezes a gente acaba se dispersando. Então, eu quero convidar você para estar aqui fazendo este momento juntamente conosco, tá bom? E na quarta-feira, temos o nosso GC de mulheres, às 19h45, aqui na igreja. Então, por favor, você, mulher, não perca. É um momento muito especial. A gente conversa, a gente divide a nossa vida, a gente troca experiências e é um momento assim, ó, único. Você que tem esse desejo de às vezes conversar, às vezes você precisa desabafar com alguém e aí você não está encontrando essa pessoa, vem aqui, divide com a gente. Vai ter sempre alguém para orar por você, para te estender a mão e te ajudar. Também, na quinta-feira, tem o GC, que eu falei que está acontecendo algo aí, a gente precisa orar, viu? Tem o GC dos homens, às 19h45 aqui na igreja. Só que eu tenho uma reclamação para fazer, tá? É muito churrasco, irmãos. Assim, o das mulheres também vocês têm que vir de vez em quando, assim, dar uma assada numa carne para as mulheres também, por favor. Obrigada. Anotaram aí? Anota aí esse detalhe, por favor, o irmão Tiago, o irmão Vinícius, o Pablo Marçal aí, anota pra gente, por favor. Obrigada. E no nosso domingo tem o nosso culto às 19h, tá? E as crianças aguardem aí mal um momentinho, tá? Nós vamos fazer a parte da oferta, que é interessante vocês aprender, até porque hoje a palavra é sobre exatamente isso. Você que tem a sua Bíblia aí, que puder acompanhar, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, o versículos 7 e 8. Os missionários me ajudam, por favor. Achou? Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Essa passagem nos ensina que tudo aquilo que a gente faz é para o Senhor. E quando a gente faz algo para o Senhor, a gente precisa estar com o nosso coração nisso. E não é pela metade, é por inteiro. Tanto que fala aqui, se for para servir, que você sirva com o coração. E aquilo que você for fazer para o Senhor, aquilo que você for entregar ao Senhor, que você não entregue assim, estou indo lá. Não entenda, a gente fala muito sobre oferta e sobre dízimo na igreja, sim. E não é uma forma de barganhar com Deus, eu vou dar porque aí o Senhor vai me entregar. Não. Mas é uma forma de mostrar a generosidade do nosso coração e uma forma de dizer, Senhor, eu estou entregando tão pouco, sendo que o Senhor já deu tanto para mim, porque o Senhor já nos entregou tanto, o Senhor já fez tanto pela gente, nos proporcionou de trabalhar, nos proporcionou de ter um salário, de sermos abençoados. E quando a gente entrega as nossas ofertas e os nossos dízimos, é só uma forma de dizer, ei, Senhor, muito obrigado. É tão pouco, mas eu estou fazendo de todo o meu coração. Eu estou fazendo de alegria. Então que hoje você pegue a sua oferta, você pegue o seu dízimo e não só entrega. Porque eu vim de um lar assembleiano. Eu tenho uma raiz bem penteca aí. E aí, nessa raiz, a minha mãe fazia assim, ó, dava R$2 pra gente. Você vai comprar um lanche para você, 20 centavos você vai entregar na igreja. Você vai ter que tirar lá os 10%. Tem R$1, você vai tirar os 10% para entregar. Porque a minha mãe sempre me ensinou, a sua fidelidade não é para com o pastor, é para com Deus.
O que você entrega não é para o homem, é para o Senhor. Então, que nessa noite você entregue, mas não entregue assim com dó, com medo, mas entregue com alegria, celebrando aquilo que Deus te proporcionou entregar. E eu gostaria de orar pela sua oferta, pelo seu dízimo. Se você tiver ele aí na sua mão, segura aí e vamos orar comigo. Senhor, eu quero te agradecer, porque diante de tantas dificuldades, de tantos problemas, o Senhor ainda nos proporcionou ter. Jesus, eu quero te agradecer porque às vezes aquela porcentagem que a gente entrega é tão pouca, mediante aquilo que o Senhor já entregou, aquilo que o Senhor já fez por nós. Mas aqui nós estamos, Senhor, para te entregar com um coração grato e alegre por aquilo que o Senhor já fez e ainda fará sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Amém. Quem quiser pode entregar. Eu não vou cantar, senão vocês vão querer ir embora, tá? Mas agora eu queria convidar aqui as crianças de 2 a 10 anos e 11 meses. Isso, vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês. Eita, calma, irmão. Os irmãos estão fervorosos. Eu que sou penteca e eles que estão agitados. Tá bom, então. Aqui, ó. Meninos, obrigada. Guardinho. Vocês aí, erguem a mão, por favor, para abençoar a vida dessas crianças. Vocês fecham o olho, tá? Senhor, eu quero te agradecer pela vida dessas crianças, Senhor. Eu quero te agradecer pelos pais que tiveram sabedoria e trouxeram os seus filhos na sua casa, Deus, para aprender mais de ti, para te adorar e para entregar o melhor deles, o início da semana a ti, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida dessas crianças, que o Senhor, Pai, leve, Pai, a mente deles cativa a ti, Jesus, e que eles aprendam e sejam cheios do teu Espírito, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. E agora devagarzinho, devagarzinho. Tinha que ter, né? Vamos, te ajudo. Agora vocês estão já enjoaram de eu me ouvir falar. Eu vou chamar o pregador, né, para ele falar sério que já deu a minha cota. Vou apresentar a vocês, né, o pastor Joel e a sua esposa Ediane. Eles vieram ali de Chapecó, de tão longe, para trazer uma palavra abençoada sobre as nossas vidas. Amém. Paz, igreja. Paz, igreja. Amém. Quem não jantou ainda aí diz glória a Deus. É por isso que vocês estão fraquinho. Vamos se colocar de pé, queridos. Você que tem a sua Bíblia junto consigo. Vamos abrir. Carta de Paulo ao Timóteo. Segunda carta de Paulo ao Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Amém? Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: pregues a palavra, inques a tempo e fora de tempo. Reprove, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Feche teus olhos neste momento. Se for possível, coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de poder estar na Tua casa, Pai. Senhor, este é um momento muito especial, Pai. Até agora, Senhor, nós Te louvamos, exaltamos o Teu nome, Senhor, com louvores, com o nosso corpo, Pai, com as nossas intenções. Neste momento, Senhor, o nosso coração se abre
para receber a tua palavra. Pai, eu te peço neste momento, pela intercessão do Espírito Santo sobre este lugar, que nós possamos, Senhor, sair daqui edificados somente pela tua palavra. Para isso, Senhor, eu te peço que, se porventura em nosso meio, Pai, alguém esteja ainda com os seus ouvidos trancados espiritualmente falando, ou, Senhor, desatentos a este culto, se os seus corações, ó Pai, foram, com o tempo, sendo calcificados pelas situações do mundo, e hoje se encontram aqui, Pai, que todas estas pessoas possam receber e vivificar a sua palavra nos seus dias. Peço a Ti, Senhor, que ela se torne vida em nós e que possa gerar bons frutos. Nosso amigo Espírito Santo, faça a sua obra neste lugar. Que nós possamos cumprir o propósito a qual o Senhor tem para nós nesse tempo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Tome seu assento, querido. A palavra de Deus traz para nós 5 ministérios que são fundamentais para a palavra, para o fundamento da igreja. Esses 5 ministérios fundamentam 5 verdades principais para que nós possamos seguir saudáveis na obra do Senhor. Hoje eu vou falar sobre o fundamento do ensino e como o ensino não pode ser negligenciado nos dias de hoje. E quão importante é a igreja do Senhor saber receber o ensino, mas também estar apta para ensinar a qualquer um. Esses dias, nós estávamos na sala de aula lá da igreja, ensinando sobre bibliologia, e num dos temas nós estávamos falando sobre as cartas do Novo Testamento. E nós estávamos recitando os capítulos, os livros do Novo Testamento. E começamos a falar sobre todos eles, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e fomos seguindo. Em determinado momento, nós chegamos na epístola de Judas. E eu lembro que um dos irmãos que estava sentado na mesa, na sala de aula, disse assim: meu Deus, até esse traidor escreveu um livro. Obviamente, para nós que entendemos a palavra de Deus, sabemos que a epístola de Judas não foi escrita pelo aquele apóstolo que traiu Jesus. Este é um pequeno exemplo de como nós devemos nos atentar ao ensino das Sagradas Escrituras. E como nós devemos estar aptos para ensinar. A carta de Paulo ao Timóteo é um exemplo sobre como nós, membros da casa do Senhor, como nós, obreiros da casa do Senhor, devemos estar preparados e aptos para o ensino. Timóteo, um jovem obreiro, um jovem pregador, foi enviado por Paulo a um lugar para ensinar as pessoas que ali estavam, essa pequena congregação, sobre Cristo. Porém, muitas vezes Timóteo olhava para dentro de si e se sentia menor. Em alguns momentos, na carta de Paulo a Timóteo, tanto na primeira ou na segunda, nós vamos ver que Paulo reforçava a Timóteo que ele não deveria se preocupar com a sua juventude, mas deveria sim se preocupar com o seu testemunho, deveria estar reto e estar apto ao ensino. Paulo reforça em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda palavra é boa e divinamente inspirada pelo Senhor, boa para exortar, para ensinar. Então Paulo ensina a Timóteo o dever que todo cristão tem de ensinar, e não somente ensinar, mas ensinar bem as pessoas que estão ao nosso redor. Uma ordenança que nós temos, e essa ordenança é plena, não tem hierarquia, não é para pastor, não é para mestre, não é para obreiro que começou hoje, o que vai começar daqui a 10 anos, não é para todos. Essa ordenança diz que nós devemos ir por todo o mundo. E aqui não está dizendo, essa passagem não diz, ide, cantai, ide e façam festas, ide e façam jantas com churrasco, que eu ouvi alguém falar aqui hoje. Tudo isso faz parte do âmbito da igreja. Mas a igreja não para quando eu decidi levantar a minha mão e aceitar a Cristo.
O dever da igreja com um novo membro não para quando ele levanta a mão e aceita Cristo, vem para frente em lágrimas, chora e aceita essa verdade. Não, porque o texto diz que nós devemos fazer de discípulos. Fazer discípulos não é meramente um culto. São momentos de discipulado, momentos de entrega, momentos em que a minha vida, como Paulo diz a Timóteo, você está sendo observado. E agora você deve estar apto para poder ensinar. É assim que eu faço um discípulo. Pegando ele pela mão e conduzindo ele para onde nós devemos ir. Pois bem, para mim ensinar aonde uma pessoa tem que ir, primeiramente, eu devo saber para onde eu estou indo. Existe uma máxima aí no mundo lá fora que um cego não pode guiar outro cego. Ou seja, alguém que não sabe para onde vai não pode levar alguém para um destino final. Por quê? Porque os dois vão ficar tateando por aí e não vão chegar a lugar nenhum. É claro que isso é só um exemplo pequeno perto do que nós estamos falando. O que nós devemos nos atentar hoje aqui é que, em primeiro lugar, a igreja do Senhor deve saber para onde vai. Nós devemos saber muito bem qual é o propósito que nós temos aqui na Terra. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Deus não te chamou para apenas frequentar um culto. Deus não te chamou apenas para estar aqui observando e sendo alguém que somente está sentado e não participa ativamente desse lugar. Deus te chamou como peça fundamental desta igreja. Amém? Deus te chamou para fazer parte deste lugar. Um dia, eu e a minha esposa estávamos indo para o mercado e muitas vezes, ela era briguenta comigo, dizendo assim, você tem que estar lá. Ela deu risada, mas é verdade. Ela dizia assim, eu quero que você vá fazer compra comigo, eu quero que você vá no mercado comigo. E eu fui no mercado, peguei o carrinho e comecei a andar para lá e para cá. E ela fazia que pegava uma coisa, ia lá e pegava outra, aí ela experimentava, pegava um molho de tomate, apertava, via qual que era o mais grosso, pegava a pasta de dente, olhava qual que era a mais barata, coisa de mulher. Só que eu não estava ligado àquele lugar, a minha cabeça estava no depois. O que eu queria era comprar um pacotinho de Doritos, chegar em casa, abrir e comer. E quando nós estávamos voltando para casa, ela voltou meio... Como é que chama aqui? Não sei se chama aqui lá em Chapecó, mas voltou assim, ó, bicuda. E quando nós estávamos no caminho, eu falei, por que você está assim? Ela disse, é porque você não vem. E aí eu não entendi, porque eu vim. E ela me disse, é diferente quando você está e quando você faz parte. Ou seja, o que ela queria não era que apenas o meu corpo estivesse presente naquele lugar. Ela queria que eu fizesse parte daquele momento. E sabe, meus queridos, talvez o maior problema da igreja da atualidade é que nós apenas estamos. E nós não fazemos parte. Esse deve ser o princípio do estudo de hoje. Para mim poder ser um obreiro qualificado para me ensinar, para estar fundamentado na palavra de Deus e na doutrina, eu não posso estar aqui somente de corpo presente. Eu devo estar relacionado intimamente com a casa do Senhor, com a palavra de Deus, com os meus irmãos e com os interesses da nossa comunidade. Deus está te chamando não apenas para estar presente, mas para fazer parte do que Deus está para fazer em Pinhalzinho através desta igreja. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Então, a partir de agora, tudo que eu irei falar, tudo que nós iremos estudar, é baseado nesse primeiro aspecto. Vamos partir do pressuposto que todos nós já estamos fixos dentro dessa casa e sabemos muito bem para onde nós vamos. Eu tenho certeza que o pastor Elderson aqui já tem definido isso muito bem nos dias em que ele ministra aqui a palavra. Ele tem ministrado a vocês sobre quais são as ambições da igreja, quais são os valores, os propósitos, a missão, tudo aquilo que está incutido dentro do ensino da igreja e da família.
Ou seja, vocês bem sabem tudo aquilo que vocês deveriam estar fazendo ou devem estar fazendo para o crescimento dessa casa. A partir disso, então, eu tenho comigo uma missão, que ela não foi dada meramente pelo pastor dessa igreja, mas ela foi dada por uma hierarquia maior, ou seja, Deus deixou para a igreja do Senhor a missão de ensinar. Imagina comigo se de todas as gerações da história, tudo que aconteceu antes de nós, todas as evoluções, todas as revoluções, todo o conhecimento adquirido na história zerasse a partir do momento em que a pessoa morresse. Imagina se tudo aquilo que Albert Einstein conseguiu através dos seus estudos, Santos Dumont, todas essas pessoas que marcaram o seu tempo morressem, levassem dentro do seu túmulo todo o conhecimento que eles adquiriram pela vida. Como seria custoso para nós evoluirmos. É por isso que a maior ferramenta que nós temos hoje para crescimento da igreja é o ensino. Porque a partir do momento em que eu dedico toda a minha vida, 50, 60, 70, 80 anos estudando, batalhando pela fé, organizando os meus estudos, juntando tudo isso em livros, tentando formar um arcabouço teológico, a partir disso eu entrego para você tudo isso de uma maneira resumida e bem definida. E a partir disso, você vai começar os seus estudos, o seu ensinamento. Prova disso, prova desta facilidade, é que nós estamos num lugar que tem lâmpadas acesas. Elas funcionam muito bem. Nós sabemos que elas ligam. Mas quem sabe se eu falasse para você, você sabe fazer uma lâmpada como essa? Muitos de nós diríamos, eu não sei fazer. Mas alguém um dia fez. Alguém um dia aprendeu sobre isso e deixou tudo isso pronto. E essa lâmpada hoje é luz, ilumina o nosso caminho. Deixa eu te dizer em outras palavras para você que é crente entender. Alguém um dia inventou uma lâmpada para os nossos dias. Vou repetir para você que eu senti que alguém pegou ali. Essa lâmpada já está pronta para os nossos dias. E essa é a lâmpada que ilumina a igreja do Senhor para os nossos dias. Esta é a lâmpada do Senhor para Pinhalzinho, para Santa Catarina, para o Brasil, para as nações. Está pronto. Tudo aquilo que Deus tem para nós já está pronto. Já está bem definido aqui. Então, a partir disso, eu preciso entender a minha posição em relação à Bíblia Sagrada. Como eu me relaciono com ela. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus usou o ensino através da vida de Moisés. Se você puder abrir a Bíblia comigo, abra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo, perseverança a teus filhos. Como ele irá fazer isso? Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentados à tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. A parte A do versículo traz para nós uma imposição. Todas as palavras que hoje te ordeno, Deus falando a Moisés. Tudo isso que eu te entreguei, primeiramente, antes de levantar para ensinar, antes de sequer mencionar a outro, faça o quê? Guarde-a em teu coração. Por que o que eu devo guardar em meu coração? Deixa eu fazer um parênteses na mensagem aqui. E quem sabe você vai entender o porquê que muitas pessoas, muitas vezes, saem da casa do Senhor feridas e machucadas. O que mais se tem no nosso meio são pessoas que adquiriram conhecimento da Escritura. Talvez essa geração é a geração mais informada sobre a palavra de Deus. Note que eu disse informada. É esta geração
é a geração que mais tem informações sobre a Bíblia Sagrada. Porém, é a geração que menos conhece a palavra de Deus. Ser informado sobre algo não diz que você conhece sobre o assunto. Prova disso é que muitas vezes nós, quando vamos comentar sobre um assunto, por exemplo, esses dias eu estava numa roda de amigos com alguns membros da nossa igreja e nós estávamos comentando sobre a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. E quando nós começamos a citar o nome dos países, as pessoas que estavam na roda não sabiam qual era a causa, qual era o motivo e pontuar certo o que estava acontecendo. Então, logo, nós entendemos que todos nós tínhamos informação sobre o assunto, mas não conhecíamos sobre o assunto. Quando nós falamos sobre informação, é tudo aquilo que vem muito rápido, não envolve relacionamento e logo está saindo da nossa mente. Informação é aquilo que você tem acesso a todo momento no seu celular. Informação é saber sobre alguma coisa, mas não é conhecer sobre isso. A igreja do Senhor deste tempo é uma igreja que tem informações sobre a Bíblia, porém é uma geração que não lê. E se não lê, não conhece. Se não se relaciona, não pode dizer que conhece de fato a palavra de Deus. Ou seja, apenas saber que a Bíblia é a palavra de Deus me garante que eu estou informado sobre ela. Lê-la e estudá-la me garante que eu a conheço de fato. Qual que é o problema dessas duas situações, Joel? Por quê? Quando eu apenas tenho informações sobre o assunto, eu tenho deduções pessoais sobre este assunto. E muitas vezes essas deduções são mais pessoais do que verdadeiras. E quando essas informações são pessoais, corre o risco dessas informações estarem erradas a respeito das Sagradas Escrituras. E nós vemos muitas vezes pessoas pregando sobre coisas que não conhecem. Mandando pessoas para o inferno, porque não conhecem a palavra. Colocando vírgulas aonde não existe. Colocando imposições aonde não existe. Fazendo afirmações que a Bíblia nunca disse. Qual é o problema de tudo isso, Joel? Porque eu apenas informo. Eu não tenho a palavra da verdade em meu coração. E a palavra da verdade só é confirmada pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Quer saber se alguém fala sobre algo sendo informado ou porque tem conhecimento? Veja a sua vida. E veja os frutos que aquela palavra ou com aquele ensino produz. Se nós estarmos aqui dentro dessa casa e eu passar por aqui 40 minutos, 1 hora, 2 horas, até meia-noite falando, calma que não vai ser assim. Mas se eu levar tudo isso apenas tendo informações sobre o assunto, você vai sair daqui, amanhã você não vai lembrar de muita coisa. Depois de amanhã isso já não faz mais nenhum efeito na sua vida. Daí quem sabe mês que vem você nem lembra deste culto. Mas se a palavra da verdade que for ministrada hoje aqui foi através do conhecimento das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus diz que ela é a única que pode penetrar o mais profundo da sua alma, até as junções de medulas, ossos, e ela pode sim trazer edificação à sua vida. E aí, meu irmão, me perdoa, mas vai ser difícil esquecer tudo aquilo que vai ser ministrado. Porque não são palavras minhas, é a palavra do Senhor, através da igreja do Senhor. Entendeu como é possível a igreja de Deus avançar através do ensino? Para isso, exige de dentro de nós que nós não apenas tivemos a palavra na nossa mente, mas que ela esteja no nosso coração. Ter a palavra no coração exige zelo, cuidado, tempo e relacionamento. E a partir disso, que ela estiver bem posta no meu coração, posicionada dentro de mim, eu posso cumprir o versículo 7. Deuteronômio 6, versículo 7. Tu ensinarás com todo zelo. Porque a palavra de Deus a mim é uma espada, mas ao meu irmão é um remédio. A mim é correção, tira os meus excessos, corrige as minhas falhas, mas a quem me ouve é remédio para edificar a sua vida. Então é com zelo. E ele fala, sendo incisivo agora, como que você deve ensinar?
primeiramente aos seus. O que ele está dizendo aqui, resumidamente é: seja na sua casa, seja deitado, seja de pé, seja andando, seja em qualquer situação, em tempo ou fora de tempo, fale, ensine, exorte e corrija. Esse sim deve ser o fundamento da igreja do Senhor. Não apenas informar sobre como seu Deus é grande. Você nota que quando nós não conhecemos de fato a palavra de Deus, o nosso vocábulo sobre ele também é restrito. Se eu pedisse para você agora, suba aqui e fala um pouco sobre Deus, ou sobre a sua relação com o Espírito Santo, fale um pouco sobre o seu ministério. A forma com que você fala revela o seu nível de conhecimento e relacionamento sobre esses determinados assuntos. Quando a nossa conversa com os nossos irmãos é na maneira da informação rasa e superficial, condiz com o que eu estou fazendo em relação a ela. Ou seja, vou resumir para ficar mais fácil. Se quando eu vou falar de Deus para o meu amigo, eu mais tenho informações sobre Deus do que relacionamento com ele para dizer ao meu irmão, isso revela como é a minha conduta. Você já sentou do lado de alguém para conversar sobre Deus? Ele apenas tinha informação sobre Deus? Não, Deus é grande. Deus ele é bom. Deus ele é maravilhoso. Deus ele é tudo. Isso são Mas Deus foi grande na minha vida um dia. Deus já operou um grande milagre na minha vida. Deus já restaurou o meu casamento. Deus já restaurou a minha saúde. Deus já me tirou do lamaçal do pecado. Isso é relacionamento. Deus está te chamando não apenas para informar o mundo sobre Deus, mas para ensinar através do conhecimento e do relacionamento que você tem com Ele. Através dessa posição você gera vida nas pessoas que estão do seu lado. Como é bom conversar com alguém que tem relacionamento com Deus. Imagina Moisés chegando para o povo, 40 dias, dentro de uma nuvem de glória. Ele não estava falando de si. Quando o povo vê essa situação, ele sabia que aquele homem era um homem de Deus. E quem dera o Senhor olhe para nós nessa noite, Ele possa olhar para cada um de nós e dizer: lá vai um homem de Deus. Lá está indo uma mulher de Deus. Lá está indo um jovem de Deus. Lá está indo um adolescente, uma criança cheia de Deus. Amém, igreja? Para que nós possamos entender ainda mais, nós devemos saber que a comissão não está apenas a um grande profeta, mas Deus também deu essa comissão aos sacerdotes e levitas da época. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, abra em 2 Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 3. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Por quê? Estava sem um sacerdote que o ensinava. E sem lei. Vamos fazer uma releitura deste texto? Vamos fazer algumas perguntas para que nós possamos entender este texto. O porquê que esse povo estava sem um verdadeiro Deus? Porque estava sem lei. E o porquê estava sem lei? Estava sem alguém que ensinava. Olha só que profundo isso. Estar num lugar que não ensina sobre Deus, que não tem um sacerdote que não ensina sobre Deus. Isso não está só preso a este lugar, a casa do Senhor, mas também está relevado à sua casa, à sua família, aos seus. Se eu estou num lugar que não ensina sobre Deus, se eu estou num lugar onde não tem pessoas que ensinam sobre Deus, eu corro um grande risco de não estar servindo
o verdadeiro Deus. Em muitos lugares onde a palavra do Senhor for helenizada. O que é helenização? É quando uma cultura sobrepõe a outra e agora há algumas misturas entre elas. E porque há misturas de cultura, de política, até mesmo da religião, agora nós podemos construir alguns deuses que vão além daqueles que nós já estávamos adorando. Isso aconteceu na história. Se você abrir a sua Bíblia, entre Malaquias e o livro de Mateus, você vai perceber que tem uma página em branco. Essa página em branco diz do momento da história em que houve 400 anos de silêncio profético do Senhor. Ou seja, Deus não se manifestava diretamente ao povo. Não havia nenhum profeta sequer na nação que fosse inspirado por Deus para profetizar. Resultado disso, muitas revoltas contra o povo de Deus, e por conta disso os persas, os gregos conseguiram avançar diante da igreja do Senhor. No meio deste contexto, uma forte helenização começou a acontecer. O povo de Deus que adorava um único Senhor agora viu entrando dentro da sua igreja imagens e deuses estranhos. E porque não havia sacerdotes que pudessem ensinar sobre qual o verdadeiro Deus adorar, agora houve uma mutilação de adoração. Ninguém sabia em quem adorar, para que lado olhar. Ninguém sabia o que estava fazendo. Resultado disso, a igreja estava reunida num lugar como esse, mas não estava adorando como deveria. Resultado de falta de ensino. Você já imaginou você estar dentro de uma faculdade 5, 10 anos e no final de tudo você fazer uma prova e lá nessa prova tiver algumas perguntas e você não saber resolver nenhuma delas? Você já imaginou frequentar a autoescola e nessa autoescola o ensinamento daquele professor for totalmente direcionado para um tipo de carro? E aí, de repente, quando você chega para fazer a prova agora, não é um carro, é uma moto. De que serviu aquele ensino? Nenhum proveito. Porque aquele ensino não te preparou para você viver o que você está vivendo agora. Da mesma maneira, quando não se tem um ensino verdadeiro, a igreja paralisa e corre um grande risco de estar aqui e Deus estar lá fora. Esta é a principal função daqueles que se levantam para ensinar. Saber muito bem o que estão fazendo dentro dessa casa. Deus te chamou para trazer luz para as pessoas que estão perto de você. Deixa eu falar diretamente aos homens agora. Mulheres, por favor, tampem os ouvidos. Nós, homens, sacerdotes da casa do Senhor, temos uma função vital. Jesus Cristo disse uma vez sobre a nossa responsabilidade com as nossas esposas. Nós temos uma responsabilidade e devemos estar prontos até mesmo para morrer por elas. Existiu em algum momento deste ano passado, se não me engano, uma pesquisa, não vou saber os dados agora, mas nós estávamos fazendo um estudo e eu lembro dessa pesquisa. Dizia que se um jovem, um adolescente, vier para a casa do Senhor sozinho, a chance da sua família vir para a casa de Deus é mais ou menos 10%, de 9% a 10%. Se a mulher vir à casa do Senhor e começar a congregar dentro da casa do Senhor, aceitar a Cristo e começar a frequentar esse lugar, a chance dessa mulher trazer a sua família por completo dentro da casa de Deus é de 80%. Porém, se um homem de Deus começar a frequentar um lugar como esse, aceitar a Cristo e aceitar ensinar a sua casa, a chance da sua família frequentar a casa de Deus é de 99%. Eu não sei explicar o porquê dessas coisas acontecerem, mas eu sei que acontece. Deus disse sobre as nossas preocupações a respeito da nossa casa, e nós, como sacerdotes do nosso lar, temos o dever de ensinar aqueles que estão perto de nós.
Você percebe que muitas das vezes há uma transferência de responsabilidades dentro do casamento? Você percebe que há uma omissão de responsabilidades dentro deste ambiente? Imagina se todo culto como esse, você chegasse aqui e o pastor Welderson dissesse: hoje eu não vou ensinar. Alguém aí quer ensinar? O pecado do pastor Welderson seria negligência. É a função pastoral é ensinar a sua igreja. E quantos de nós, homens de Deus, pecamos pela negligência? Não estamos preparados para ensinar a nossa família. Sabemos muito pouco, menos ainda informações sobre o nosso Deus. Agora, diferente daquela situação do carro e da moto que eu disse, se você é homem de Deus, ensinar a sua família no caminho que ela deve andar, com certeza no maior provação que vocês estiverem passando, no maior teste da vida, o Senhor vai fazer vocês passar por cima de tudo isso, dando glórias ao Senhor. Este é o principal fundamento para nós, homens, hoje aqui. Essa é a nossa função dentro dos nossos lares, ensinar e ensinar bem aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Amém, queridos? A irmã falou que é pentecostal, ela achou outro aqui. Então, vamos ficar por aqui, por enquanto, na área do ensino. Abram comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Jesus foi o maior exemplo de ensinador. A palavra de Deus diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Jesus ensinava as multidões constantemente. Ele usava parábolas para facilitar o entendimento. E a sua autoridade estava ligada ao ensino. Você sabia que Jesus mais ensinou do que operou milagres? Sabe por quê? Porque todo milagre um dia vai passar. Todas as pessoas que um dia receberam um milagre morreram. Isso é fato. Aquele que enxergou um dia morreu. Até mesmo aquele que ressuscitou também morreu. Aquele que andou, que estava coxo, também resolveu andar em um determinado momento. Cego, todos. A mulher do fluxo de sangue tocaram na veste de Jesus e foram sarados. Viram a glória do Senhor através do milagre, mas um dia morreram. Ou seja, todo milagre é passageiro. Por isso que Jesus não gastava tempo com milagres, ele gastava tempo ensinando. Sabe por quê? Porque o ensino te leva para a vida eterna. E a vida eterna não acaba com a nossa morte carnal. Ela permanece para sempre junto com o nosso Deus. Sabe qual é o problema de muitas igrejas dessa atualidade? Que buscam aquilo que é passageiro. Sabe qual é o problema de muitos de nós que buscamos os milagres e as maravilhas que um dia irão passar e deixamos de lado o ensinamento que irá perpetuar pelos séculos dos séculos? Se eu dissesse para você hoje aqui qual é mais importante, qual é o fato mais importante da igreja, o que Deus tem de mais importante para nos entregar, um milagre ou um ensino? Nós deveríamos ter isso na ponta da nossa língua. Um dia, Deus fez essa pergunta ao homem. Não nesse contexto, não dessa forma. Mas um dia, Deus chamou um homem chamado Salomão. Se agradando do que ele estava fazendo, ele disse: ei, Salomão, peça o que quiseres. Salomão não pediu um milagre. Salomão não pediu riqueza. O que Salomão pediu? Conhecimento. E o que o conhecimento de Salomão fez com ele? Fez ele se tornar o homem ou o rei mais rico da história. Nós devemos entender quais são as nossas prioridades aqui. Eu disse que Jesus, ele foi um dos maiores ensinadores. Quando Jesus chegava para ensinar alguém, muitas das vezes ele dizia duas palavras em sequência. Na verdade,
na verdade, te digo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Isso que eu estou para ensinar para vocês vai fundamentar tudo aquilo que nós estamos dizendo hoje aqui. Quem sabe, se você esquecer de todo o resto, fique com isso no seu coração. Quando Jesus dizia, na verdade te digo, ele estava dizendo, a verdade que eu falo é a verdade que eu vivo. Na verdade que eu falo, na verdade em mim. A verdade da palavra, a parábola ou o ensinamento, mas a verdade habita em mim. E aqui que está o ápice da mensagem. Nós podemos dizer, na verdade te digo? Dá uma olhadinha para o seu cônjuge agora. Por favor, faça isso de uma forma didática para você memorizar essa parte. O esposo agora, por favor, olhe para a esposa e diga baixinho para ela assim, na verdade te digo. Fala para ela bem baixinho. Nunca mais deixarei a toalha molhada sobre a cama. Por que você deu risada? Dói falar isso aí? Aos homens dói falar isso ou não? É claro que não dói, porque é uma questão didática. Mas quando eu digo na verdade te digo, não deixarei mais a toalha sobre a cama, logo dentro de mim abre uma luz, dizendo, será? O papo que rola na internet, não, brincadeira, não. Será? Será que eu vou conseguir dizer na verdade te digo, minha esposa? Que eu não deixarei mais a toalha? Eu fiz essa brincadeira para você entender o que nós estamos dizendo aqui. Quando Jesus dizia, na verdade te digo, na verdade te digo, ele está dizendo que a verdade que habitava na sua boca, nos seus lábios, era a verdade plena da sua vida. Fique com isso gravado no seu coração, por favor. Porque o que irá produzir vida nas pessoas que estão próximas de você, é quando você dizer falando assim, Deus é bom, e Ele faz grandes coisas. Ele está olhando para você e dizendo, bom, a palavra que você diz é verdade, mas isso é verdade em você? Quando nós andamos por aí e dizemos, quando eu comecei a ir para a igreja, eu era uma pessoa. A partir de agora eu comecei a frequentar e me tornei uma pessoa totalmente diferente. E as pessoas que estão ao nosso redor estão dizendo, bom, a verdade é que realmente você foi na igreja, mas será que você se tornou uma pessoa mudada realmente? Sabe, queridos, quando nós falamos sobre ensino, nós devemos ter isso muito bem definido no nosso coração, porque a partir do momento em que eu me levantar para falar sobre qualquer assunto, a verdade que sai da minha boca tem que contextualizar com a verdade que há dentro do meu coração. Era por isso que quando Jesus dizia, abra-se o mar, Jesus não disse isso. Mas quando Jesus dizia aos cegos para que ele visse a verdade, o espírito da verdade que estava dentro dele, testificava com a sua palavra e os olhos se abriam. A verdade falada, a verdade praticava, testificava a verdade que habitava dentro do seu coração através do Espírito Santo. E essa verdade vai produzir vida na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sociedade onde você vive e em todos os lugares onde você colocar os seus pés. Você crê nisso? Bom, de todos esses aspectos, o que nós falamos já é verdade. Isso é imutável. 2 Tessalonicenses 3,16, toda a palavra é divinamente inspirada por Deus. O que nós lemos é a verdade. Isso não pode mudar. O que falta, Joel, então? Isso ser verdade no meu coração. E sabe, um dos maiores inimigos de tudo isso dentro de nós, por favor, me entenda, é que todas as vezes que é ministrado a palavra de Deus neste lugar, um versículo salta na nossa mente, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas muitos de nós ainda estamos exercendo no nosso coração uma resistência a respeito à palavra de Deus.
E quando ela chega perto de nós, ela pode apenas ser ouvida e amanhã esquecida. Por quê, Joel? Porque alguns de nós entramos dentro deste lugar com dureza de coração, com orgulho e com falsos ensinamentos. Quando nós chegamos na casa de Deus com uma ignorância espiritual ou a falta de conhecimento, a palavra de Deus dá uma resposta a nós. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Bom, nós hoje todos sabemos que a palavra de Deus é eficaz. Então, a sua ignorância caiu por terra. Ignorância que eu digo, falta de conhecimento. Todos entenderam. Então, se esse era um aspecto que bloqueava a minha mente, por favor, hoje, com tudo isso que foi falado, deve cair por terra. Agora, existe uma coisa. A palavra de Deus diz que ele não pôde realizar muitos milagres. Por quê? Por conta da incredulidade. Incredulidade é a palavra bonita para coração duro. Coração que não se dobra. Lá na nossa igreja nós temos uma definição um pouco mais meiga para isso. Nós chamamos pessoas de coração duro de crentes da coluna reta. Já viu? Aquele crente da coluna reta, ele chega na igreja assim e sai assim. A coluna engessada, não se dobra, não se encurva, não sabe aceitar a palavra, não aceita ser corrigido, não aceita ser afrontado, coração duro. Mas tem uma boa notícia para alguém de coração duro hoje aqui. O Espírito Santo tem uma trituradeira. Como é que é o nome disso, irmão? Quando quebra a parede? Rompedor. Um rompedor espiritual. Ele vai romper o seu coração hoje aqui. E esse coração duro de pedra vai sair daqui batendo como um de carne pela presença do Espírito Santo. Se fossem informações, quem sabe não. Mas a palavra de Deus tem poder para fazer isso. Por isso, querido, se você vir 5, 10, 15, 20 anos na casa de Deus, mas o seu coração ainda for duro, a sua coluna ainda for reta, e tudo aquilo que o pastor falar aqui, você desvia para um lado, desvia para o outro, faz que nem o lutador de samurai, Haryugen, joga para cá, joga para lá. Você nunca sairá daqui edificado pela palavra. Porque tudo aquilo que é manifestado aqui pelo Espírito Santo, você diz, não é para fulano, é para o ciclano, é para aquele outro. Se aquele irmão tivesse vindo, o pregador não está com nada hoje. Mas quando eu absorvo isso no meu coração e faço essa palavra verdade dentro de mim, meu coração duro se transforma. E aí eu estou apto para dizer, na verdade, na verdade. Sabe qual outro problema que nós temos, queridos? Diz um amém aí para mim continuar. Já pensou se ninguém falar amém, eu tenho que parar? Já estou terminando, queridos. Terceiro e último. Eu ia falar sobre falsos ensinos, mas nós já falamos isso aqui. Último empecilho para nós prosseguirmos e podermos dizer na verdade eu te digo, é o orgulho. E o orgulho é um problema. Esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram sobre como as pessoas estão extremamente orgulhosas hoje em dia. Você chega para conversar com alguém, você começa a falar assim, comprei um carro. E a pessoa olha e fala, mas tem calota, né? Não é roda. O teu ar gela porque o meu gela. Você fala assim, nossa, tô com dor nas costas. Não, mas eu tenho bico de papagaio. Ou seja, a pessoa que está falando com você sempre tende a sair por cima. Você fala assim, não, fui lá na igreja e foi uma benção. Não, mas lá na minha igreja um irmão pulou, quebrou cadeira, foi uma glória, foi uma maravilha. É difícil você conversar com pessoas hoje em dia.
Em qualquer lugar onde você vai, é difícil desenvolver um diálogo saudável com as pessoas. Elas estão tão amantes de si mesmas, tão no seu mundinho fechado, que é difícil acessar o coração. Talvez se Jesus fosse nascido nesse tempo, nessa geração, Jesus ia ter que fazer um TikTok e para evangelizar ia ter que fazer dancinha. Porque é o único lugar onde as pessoas realmente param para ouvir. Você percebe que uma ministração dentro da casa de Deus de mais de 1 hora já não mantém a atenção do público? Você percebe que mais do que 10 minutos dentro de um lugar, sem nenhum tipo de impulso ou de informação nova, já dá sono. Por quê? Porque nós estamos doutrinados a ficar dentro do nosso mundinho e nos satisfazer de 3 em 3 segundos. Você entendeu o que eu estou dizendo? Escrolamos a tela e buscando cada vez prazer próprio. Alguns de nós tínhamos 10, 15, 20 amigos da nossa cartela de amigos. Hoje em dia temos um. E com esse nós nem falamos sobre a nossa vida de medo dele sair falando para os outros. Confiamos em cada vez menos pessoas. O nosso relacionamento está cada vez mais resumido. E qual o problema disso, Joel? Porque eu estou desenvolvendo em mim um senso de ego sem perceber. E quando eu entro dentro da casa de Deus, eu busco este ego, este prazer aqui. Mesmo que de maneira informal. Eu tenho que olhar para o louvor e tenho que achar ele bom para mim. Eu tenho que olhar para a palavra e tenho que achar ela boa para mim. Eu tenho que olhar para o assento onde eu estou e achar ele confortável para mim. Ou seja, o culto já não é mais para Deus. O culto é para... E se o mim não estiver confortável, o mim não vem mais. E se o mim não estiver bem com tudo isso, a igreja não é boa. E aí o problema disso, Joel, é que eu não posso dizer na verdade e na verdade. Porque a palavra fez efeito no irmão, mas no mim não fez. Quem sabe, meus queridos, muitos de nós já temos muitas informações sobre Jesus. Muitas informações sobre o que devemos fazer. Já sabemos muito sobre a palavra da verdade. Mas quem sabe alguns desses inimigos do ensino ainda têm surgido no nosso coração. A notícia é que o meu Deus, o meu general de guerra, nunca perdeu nenhuma empreita. E nessa noite, se você resolver guerrear comigo, nós sairemos vencedores mais uma vez. Você crê nisso? Amém? Então se coloque de pé neste momento. Quero orar com você. Em Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor diz o seguinte. Se você puder abrir para mim aqui. Timóteo 4, 3. E o povo pode só acompanhar. Porque virá um tempo em que não suportarão essa doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos seus ouvidos. E desviarão dos seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, igreja do Senhor, porém, vigiai em todas essas coisas. Sofre as aflições como a obra do evangelista. Faz plena demonstração do seu ministério. Nós devemos ter isso definido nos nossos dias. Nesses dias, há um levante do inimigo sobre a igreja do Senhor. O que nós precisamos é levantar bons apologetas da palavra de Deus. Bons defensores da fé. Que não vão sair atacando ninguém, mas estarão preparados para defender a igreja do Senhor. E você foi chamado para fazer isso. Para que através desse fundamento nós conseguimos edificar uma igreja saudável para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar com você agora.
Senhor meu Deus e meu Pai. Através dessa palavra, Pai, que o Senhor direcionou aos nossos ouvidos hoje aqui. E na posição, Senhor, de ter um instrumento, profeta da sua casa. Quero te fazer um pedido especial, Senhor. E neste momento, Senhor, a palavra que, quem sabe, ficou incompleta no coração dos teus filhos. Tu, Senhor, que é o nosso maior pedagogo, Pai, possa completá-la no coração dos teus filhos. Pai, não despeça nenhum dos teus filhos daqui sem ter um pleno conhecimento da importância, Deus, de ensinar e ser alguém que está irrepreensível na sua fé. Mas também, Senhor, quero lembrar daquelas pessoas que vieram hoje aqui e trouxeram dificuldades pessoais, Pai. Problemas na sua alma, no seu espírito e na sua carne. Quem sabe, Senhor, no nosso meio tem pessoas que vieram aqui, Deus, com dores no seu corpo. E eu quero, Senhor, declarar o teu nome, Jesus Cristo, e que todo mal caia por terra para a sua glória. Pai, problemas de ordem emocional, feridas na alma, palavras que foram mal ditas e mal colocadas, que ainda travam o Senhor e deixam o coração dessas pessoas endurecido. Que em nome de Jesus, estes corações possam ser lavados no bálsamo do teu Espírito. E que eles possam sair daqui, Senhor, mais uma vez, acalorados pela tua presença. Peço, Senhor Jesus, a ti, aqueles problemas da ordem do Espírito, questões ministeriais, ó Pai, pessoas que ainda estão infundadas em ti, que não descobriram, Senhor, o seu propósito aqui, o Senhor destinou para as suas vidas, que nesses dias, através da luz da tua palavra, através da luz do ensino, que eles possam descobrir aquilo que eles foram chamados para fazer. E que, segundo a sua palavra, Pai, nós possamos exercer bem aquilo que fomos incumbidos nessa terra. Pai, eu oro pela vida financeira, oro pelos relacionamentos, oro, Senhor Jesus, por todas as ordens da vida, Senhor, tudo aquilo que os teus filhos tocam, aonde os seus pés estão, Pai amado, que tudo seja edificado para a honra e para a glória do teu amado Filho. Pai, eu te peço, meu Deus, que as mentes que entraram aqui confusas nessa noite possam ter encontrado todas as respostas. E que o teu Espírito, Pai, não nos abandone ao final deste culto. Mas que ele possa, Senhor, direcionar os nossos dias, por onde nós formos. Que o Senhor nos acompanhe. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Diga assim, na verdade, eu serei um bom ensinador da palavra de Deus. Aplauda o Senhor, querido. Meus amados, sou muito grato ao Senhor, já estou terminando, por esse dia, pelo pastor Welderson, pela sua família, pelo grupo de obreiros desta casa. Eu sei que quando o pastor sai, sempre fica um vazio dentro da igreja. E eu louvo a Deus pela vida do pastor de vocês. Ele tem sido um homem de Deus na minha vida também. Tem sido exemplo para nós em muitas coisas. E muitas vezes eu me pego lembrando da igreja do Senhor, nós oramos por vocês, mas vocês também têm servido de bênção para a nossa casa. Amém? Que o Senhor continue prosperando, que o Senhor continue alargando as tendas dessa casa. Estou muito feliz por cada um de vocês que esteve presente hoje aqui. Amém, queridos? Fui incumbido de finalizar o culto também. Eu acho que o pastor Welderson pediu para algum deles, eles ficaram com vergonha. E daí eles pediram para mim fazer isso. Amém? Vamos dizer então, cadê o banner que eu esqueci? Finja que o negão está aqui, tá? Eu sou bonito que nem ele, mas finja que ele está aqui. Vamos dizer juntos? Vá, vença e volte. Vá em paz, queridos. Que Deus te abençoe.